fatores espirituais, a busca da verdade. Às vezes, quando eu falo algumas coisas, me dá muita vontade de rir, né? Porque talvez eu esteja errado. Primeiro que eu acho que essa vida tem que ser levada com o máximo de alegria, né? Ver a vida com alegria é melhor do que ver a vida com a tristeza. Mas aí eu falo algumas coisas que eu já pesquisei, já busquei tanto, eu falo, nossa, mas isso para mim já foi uma etapa que eu entendi e que hoje eu acho que eu teria que falar sobre ela, né? E a busca da verdade, para mim, era uma coisa que eu ouvia muito na minha época, né? Onde o pessoal buscava todo tipo de misticismos, né? As coisas orientais eram coisas muito sagradas, muito fortes, né? Então tinha aquela coisa assim até teve uma época em que os Beatles, né, foram atrás de um guru na Índia, principalmente, se eu não me engano, George Harrison, né? Ele foi atrás porque ele acreditava muito nessas coisas, né? E ele teve contato com Ravi Shankar, que era uma pessoa que tocava cítara, né? Mas que era um homem de espiritualidade também, né? E é essa busca deles de achar a verdade universal. Pelo menos era o que todo mundo falava, né? Vamos atrás da verdade universal. E eu, inicialmente, com tudo que eu lia muita coisa, né? Eu gostava de ler tudo que você imaginar sobre esoterismo, sobre yoga, eubiose, a Rosa Cruz, né? Círculo esotérico, Umbanda, Quimbanda, tudo que se pensar, né? Fraternidades brancas. Aí eu ia olhando tudo isso. Eu nunca segui alguma coisa de uma vez. Cabalá, né, ou Cabala, como as pessoas pronunciam, não era que em nenhum momento eu disse eu sou isso, mas eu pesquisava e lia sobre os assuntos, porque eu tentava entender naturalmente o meu processo de percepção, né, e das projeções astrais que eu realizava. E muitas vezes eu falei, puxa vida, isso aqui talvez seja a busca da verdade, né? Seria a verdade universal, alguma coisa assim, que resolvesse tudo, né? E fui procurando, e aprendendo, né? Questionando, anotando, até um momento em que, depois de tantas anotações, de tanta pesquisa, né, de aprender várias coisas sobre o ser humano, principalmente, sobre os animais, sobre as plantas, sobre o universo, de ter experiência fora do planeta, né, eu começar a pensar que eu estava numa fase em que eu deveria falar sobre isso, porque aquilo que eu procurava, que seria a verdade universal, não ia resolver nada. A verdade universal, para mim, em um determinado momento, ficou impossível, né? Eu disse, como verdade universal? Nós estamos num planeta, né, que, se a gente olhar, é um grãozinho de poeira nesse universo imenso, e aí a gente está procurando uma solução, né, um lugar para chegar, ou algo que resolva todas as questões. E eu comecei a perceber que isso era para mim, era uma grande furada. Falei, isso não vai funcionar. Não vai funcionar mesmo. Tive muitas experiências através das minhas buscas, com certeza, e fui anotando. Algumas eu perdi, né? Hoje eu já estou anotando nas gravações que eu faço, mas antes eu anotava no papel, né? Qualquer dia desse eu fico pensando que alguém lança um livro contando as minhas experiências de projeção astral e diz que foi ela. Até pensei nisso, falei, sumiram tantos, né, blocos de papel, de repente a pessoa vai descrever coisas muito detalhadas, porque antes eu detalhava cada situação, cada sensação, né, e vai dizer, fui eu que fiz, eu não vou poder falar nada, né? Mas isso também não vai fazer nenhuma diferença, porque a grande diferença é levar o conhecimento, o melhor que a gente pode, para todas as pessoas. Mas o conhecimento sincero, aquele que é
a gente tem através do questionamento, de experimentá-lo, de ter as nossas próprias experiências, né? Porque o conhecimento que passa de uma boca para outra e a pessoa começa a repetir aquilo como se fosse uma verdade, para mim pode até estar certo, né? Mas eu acho que nós temos que fazer um caminho de questionamento, sim, de busca honesta. Eu não encontrava essa bendita dessa verdade universal, né? E eu lembro que uma vez eu tive uma experiência, que essa experiência ela acabou fundamentando para mim essas coisas, essa coisa da busca da verdade, né? Foi uma experiência sui generis, eu vou relatar rapidamente, né? Bom, em um determinado momento, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, como é que podem invadir um local como Machu Picchu, né? Os espanhóis vão lá, invadem esse lugar, matam um monte de gente, né? Eu não vejo muita lógica, né, em se destruir um ser humano, destruir qualquer coisa. Nós temos que ter a habilidade de construir. Se você vai construir uma casa e está cheio de árvore no local, você tem que ser inteligente o suficiente, né, para descobrir uma forma de colocar essa casa lá com o mínimo de dano para a natureza, com o mínimo de dano para o nosso planeta, né? Eu fiquei pensando nisso, falei, poxa, não é possível. E eu fazia muitas projeções astrais em busca de coisas aqui na nossa região, né? Aqui na América, né? Na América do Sul, América Central, né? Eu queria achar algumas coisas, né? Tipo pirâmides que existiam na Amazônia, alguma coisa assim. E eu fui parar num local no Uruguai. Veja só. Esse lugar, isso pesquisa, né? Pesquisa para lá e para cá, fazendo projeções astrais de uma forma muito ferrenha, sabe? Uma coisa assim, eu tinha que anotar, eu tinha que saber, eu tinha que resolver as coisas. E eu fui parar numa localidade onde tinha uma caverna. E eu fiquei impressionado, porque o lugar era um lugar muito diferente, né? E eu fui adentrando nessa localidade, né? E de verdade eu devo revelar que esse tipo de coisa, por exemplo, fazer pesquisas em cavernas, no fundo do mar, em lugares que não se tem acesso com tecnologia, é uma coisa que sempre eu busquei, porque buscar coisas onde a nossa tecnologia vai, né, é muito simples, mas tem coisas que a nossa tecnologia e a nossa própria capacidade não consegue mostrar. E daí eu entrei numa caverna. Vou falar por cima, porque não é o sentido do que eu estou direcionando hoje, né? Mas, e aí quando eu entrei, eu fui, cada vez, a caverna não acabava, né? E eu fui entrando, e de repente eu cheguei numa parte da caverna em que ela terminava, quer dizer, terminava a parte onde eu estava, onde tinha chão, onde tinha piso, mas para baixo era um lugar imenso e com muitas, eu diria consciências, mas eram muitas consciências humanoides fazendo coisas ali, né? E eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, nossa, nós temos aqui uma civilização aqui dentro, não é possível isso. E eu fiquei observando aquilo em corpo astral, com provavelmente entre 85%, mas por volta de 85% de lucidez, entende? E as pessoas andavam e todas elas estavam trabalhando. Mas o local em que elas estavam trabalhando era um local que parecia ser uma cidade, né? Eles se locomoviam ali dentro, era uma arquitetura diferente da nossa. E eu fiquei olhando aquilo e falei, nossa, isso é impressionante, eu preciso vir aqui em corpo físico, né? E aí eu retornei e fiz o desenho, fiz as minhas anotações. Eu falei, isso é uma descoberta, porque se eu for em corpo físico,
olha a minha ideia, se eu for em corpo físico, eu posso levar pessoas para poderem ver isso, né? A gente vai entrar nessa caverna e nós vamos fotografar, mostrar, né? Arquitetei toda uma ideia com relação a isso. Bom, obviamente, não, sem maiores delongas, no outro dia saí de novo em projeção astral e fui no mesmo lugar, né? Quando eu chego lá, a caverna que eu tinha ido, ela deveria ter alguns metros de profundidade e não tinha mais nenhuma passagem. Eu fiquei olhando aquilo, né? Mas a sensação que me passou era que eu tinha sido percebido. Então, poxa vida, não daria para realmente, se eu fizesse o que eu tinha pensado, de pegar pessoas e levar lá, aquilo poderia causar um grande problema, né? Porque era bastante invasivo isso, né? Eu não tinha essa noção. Depois é que eu vim refletir, eu falei, puxa vida, eu fiquei pensando que o meu pensamento de voltar até lá, né, tinha criado esse tipo de coisa. Ou seja, naturalmente a caverna não tinha mais a mesma profundidade e era tudo pedra, não dava para passar mesmo. Ela terminava ali, né? E não tinha sido colocado por ninguém, né? Era como se fosse natural a coisa. E eu fiquei pensando sobre isso porque foi bem marcante para mim, né? Eu falei, nossa, isso... eu fico procurando a verdade, né? Era assim, a ideia que eu tinha é que falar as coisas, mostrar as realidades, eu estaria indo frontalmente, né, rumo à verdade. Mas quando isso aconteceu, eu fiquei pensando uma coisa, eu falei, puxa, eu não sei se isso me conduziria a enxergar mais, né? Mas isso ficou anotado. E eu comecei a fazer muitas experiências e ter, obviamente, muita informação sobre a própria vida, sobre mim mesmo, sobre as pessoas, né? Teve até uma época que eu achava que todo mundo deveria se revelar, né? Puxa vida, você tem que dizer, não, eu sou isso, isso, isso. Depois eu pensei, não, mas não funciona assim. Não é uma questão de você sair falando e encontrar com a tua libertação. É uma questão de conhecimento para você se libertar. Essa coisa de a gente achar que pode fazer o que quer e aí se liberta, não é o caminho. Bom, anotações e anotações, pensamentos, meditações, projeções astrais, né? Questionamento de todos os tipos. Eu fiz, assim, um caderno que ela tinha umas 500 perguntas que eu queria responder para mim mesmo. Talvez eu esteja respondendo todas, ou já tenha respondido todas nessa minha busca. Mas eu cheguei à conclusão, depois de muita pesquisa, eu falei, mas por que eu estou fazendo tudo isso? Não existe uma verdade universal. Não existe isso. Isso aqui é só um caminho. Era como eu estava vendo a partir de um determinado momento e como eu vejo atualmente. Isso aqui é só um percurso. A gente não chega no nirvana e pronto, já era, já resolveu. Não existe um pódio, não existe um lugar para você chegar. Isso é uma coisa infinita. É infinito, não tem jeito. Para o que nós somos, para a relatividade do que nós somos, isso é infinito. Não dá assim para você começar a falar que vou me esforçar e vou chegar a ser, sabe, um Deus, um semideus, alguma coisa assim. Não é isso. É tudo muito relativo. Se o Einstein errou em muitas coisas, numa coisa eu creio que ele acertou, pelo menos até o momento atual, e para mim, né? Não posso falar por ninguém, que é a relatividade das coisas, né? A gente só é melhor em relação a algo, né? Você é maior ou menor, você sabe mais ou menos, mas em relação a algo. Não dá para você dizer, eu sei tudo. Ninguém sabe tudo. Não temos nem noção, né? Nem de nós, quanto mais do universo. Procurar a verdade universal, tentar descobrir, né?
como funciona tudo isso, é a mesma coisa que perguntar a origem do universo, né? Como se isso fizesse alguma diferença para nós. Como é que a gente quer ir para trás para descobrir a origem, né? Qual a importância real disso, a não ser uma resposta que talvez, neste momento da nossa percepção, do nosso crescimento, da nossa evolução, não resolva nada, né? É como querer chegar em algum lugar para frente, né? Como se tivesse um lugar para chegar. Tudo que a gente fizer hoje, amanhã está ultrapassado, com toda certeza. É só a gente olhar os últimos 50 anos, os últimos 100 anos. A gente vai inventando coisa a cada dia, né? E a nossa evolução é uma evolução, com certeza, pelo menos uns 90 e poucos % de certeza, muito mais de criar coisas do que de se desenvolver individualmente. É isso que nós fazemos. Não é só você ser melhor como consciência. Para mim, isso é a maior tecnologia que existe, né? Nós ficamos procurando respostas para coisas que nós mesmos criamos. Os extraterrestres já fizeram não sei quantas invasões aqui, entende? Quer dizer, os extraterrestres são sempre horríveis, feios, e ninguém pensa que aqui tem extraterrestre. Ninguém pensa. E que eles não estão nessa que nós estamos, nessa situação primitiva de ficar fazendo guerra, de ficar competindo para destruir o outro, né? Eu acho isso muito pouco, né, com relação a tudo que existe no universo. Você vencer alguém, olha só, nós estamos num planeta que é a casa de todos nós. Ela foi demarcada. E aí, se você faz uma competição, você vai dizer, nós somos os melhores, nós mostramos quem nós somos, sabe? Como se eu dissesse assim, eu sou brasileiro, eu sou muito bom, ou eu sou russo, eu sou muito bom, eu sou americano, eu sou muito bom. Eu diria, para com isso, enxerga mais, dá uma olhada nesse universo. Esse universo não está cheio de consciências querendo fazer um confronto, né? Nós já criamos tantos, né? Só olhar os filmes na TV que o estímulo é para a destruição, não é um estímulo para a gente ter paz. E aí, ao invés de a gente se aproximar da clareza do conhecimento e daquilo que poderia nos levar a uma verdade de conhecimento, não a verdade final, porque não existe, nos leva para o embotamento da destruição. Por isso que quando alguém diz assim, não, mas eu estou em busca da verdade, eu estou no caminho da verdade. Olha, existe um caminho, com certeza que é o caminho individual, é o caminho que cada um de nós vai fazer. E esse caminho é uma experiência que nós temos que aproveitar. Aproveitar mesmo, porque como nós não conseguimos dimensionar tudo que está à nossa volta, nós também não vamos conseguir aproveitar com a máxima intensidade esse pouquinho que nós somos e que temos que descobrir para talvez um dia sermos grandes. É isso.